Olá, muito bom estar aqui. Agradeço o convite à faculdade e principalmente estar neste movimento de vocês que estão prestes a iniciar o estágio curricular. O quanto é importante, né, este diálogo, esta aula, falar um pouco sobre as estruturantes. Quando a gente pensa em prática, o que é que nós devemos analisar antes da prática, de pôr em prática? Eu imagino o quanto almejado seja esse momento, embora algumas de vocês já estejam vivenciando esta prática, agora de uma forma regular, de uma forma ordenada, acredito por ser um estágio institucional, vai exigir algumas de vocês um pouco mais de, vamos dizer, teorias. E pegando esse gancho, né, de teorias, né, eu ouço muitos professores, mas como planejar? Como é que eu vou fazer isso? E agora a gente tem, né, uma nova normativa que vale destacar e conversar, né, para entender sobre a nossa base, a Base Nacional Comum Curricular, que nada mais é do que um documento normativo que define as aprendizagens essenciais, onde todos os alunos devem desenvolver ao longo de toda a educação básica, da educação infantil ao ensino médio. E este desenvolvimento, ele garante que, independente do espaço físico, do local, da instituição, todos precisam desenvolver de uma forma, vamos dizer assim, mais justa e igualitária. O objetivo do país é garantir que em qualquer canto, independente da sua cultura, tenham acesso, né, àquelas normativas. Serve também para que a escola ela construa o seu currículo. Vale também destacar alguns pontos, né? O que é que mudou com a base, com a chegada na base, sobretudo no que tange a educação infantil? O que nós tínhamos de normativa, de orientações, de leis, elas não existem mais, a BNCC é a única, é a base, então são algumas perguntas que eu ouço com frequência das professoras que estão sobre a minha condução. Então, diante disso, eu resolvi trazer alguns pontos, né, para você, diante dessas mudanças. Vale destacar, gente, bora lá, ok, tá gravando. Vale destacar que a base traz e reforça o interagir e o brincar, como sendo um dos alicerces da educação infantil. Vou estar compartilhando com vocês aqui a minha tela para que aqui, de fato, a gente já comece a entrar nesse movimento da prática. Vamos fazer um plano de aula. Já desejo que vocês... Só um minutinho para compartilhar minha tela. Eu acho que eu já compartilhei. Vou tentar novamente. Aqui. Pronto. A minha tela já está compartilhada e vocês conseguem visualizar os meus materiais. Vamos lá. Bem, CC, Educação Infantil, quem vos fala aqui é psicopedagoga Lilian Paranhos, tenho 21 anos de educação e sou apaixonada pelos processos que envolvem o desenvolvimento integral do ser. Bora lá, hoje o nosso foco é educação infantil e eu trouxe um pouco sobre a base, né, essa normativa que nos orienta e o porquê que a base veio de uma forma tão incisiva, onde todos devem, de fato, mergulhar. Inclusive, já sugiro para vocês baixar o aplicativo BNCC Consult, mais para frente nós iremos aprofundar um pouco, vocês vão entender o quanto que essa ferramenta vem a somar aí no momento de vocês executarem ou planejarem a aula de vocês. Bora lá. O que é a Base Nacional Comum Curricular é um documento que define as habilidades essenciais, foi o que eu já mencionei. É uma normativa
que diz como aquela criança deve desenvolver durante toda a sua educação básica da educação infantil ao ensino médio, tá? A base estabelece que a educação infantil é uma etapa essencial para a construção da identidade e da subjetividade das crianças. E ela estabelece 6 direitos de aprendizagem: conviver, brincar, participar, explorar, expressar, conhecer-se. E esta parte aí vale muito destaque, o conhecer-se, que também é nossa responsabilidade contribuir para este movimento de autoconhecimento, autopercepção. O quanto que nós, enquanto educadoras, podemos contribuir para aquele ser que logo, logo já estará atuante na nossa sociedade. Então, a base traz esse diferencial diante de outras normativas e leis que já conduzia o caminhar educacional da educação infantil. Então, vale esse destaque para este direito de aprendizagem. Vamos seguir aqui. Vamos lá, ainda sobre esses direitos, o conviver. Como garantir esse direito? Né? Promovendo situações em que os pequenos possam brincar, interagir com os colegas e se desenvolver em experiências diversas de convivência em grupo, como organização com o ambiente. Já sabemos que nós desenvolvemos da interação com o outro. Isso já é sabido por todos nós. Nossa espécie, ela sempre se desenvolveu da interação com o meio que ela está inserida. Principalmente as crianças que têm essa necessidade de desenvolver através da interação com o outro. Então, conviver ele é bem importante aí neste aspecto. E precisamos garantir. O brincar, o segundo direito de aprendizagem, o brincar. Como garantir esse direito? Brincadeiras são essenciais e devem estar presentes intensamente. Este é um recorte que eu fiz questão de trazer da BNCC para que a gente entenda. Intensamente na rotina da criança. Porém, segundo a base, devem ser enriquecidas e planejadas pelos professores. Já sabemos a importância do interagir e do brincar, tanto que eles vêm de evidência na escala da sequência, né? Se tornam prioritárias o conviver, o brincar, que o conviver está dentro de interagir. E ele bota aqui que é importante esse brincar com intensidade, mas também traz a relevância do brincar enriquecido de planejamento. Então, não é o brincar aleatório, não é o brincar por brincar, embora precise ter, sim, esse momento livre, vamos dizer assim, mas é um brincar com uma intenção. É o brincar com planejamento, uma organização prévia. O que é que eu desejo que aquele aluno desenvolva? O que é que eu desejo que aquele aprendente construa em sua formação? Independente da sua faixa etária. E isso utilizando o brincar. Certo? Então, ele destaca aqui que o brincar planejado, não é o brincar demasiadamente, né? E às vezes a gente ouve, assim, famílias que, pago escola para brincar, que bom que você paga escola para ela brincar. Embora essa brincadeira, ela precisa ter uma organização, um planejamento, um objetivo muito bem casada com a normativa da BNCC. Então, se isso está coerente, parabéns para esta escola, que está pondo em prática um dos direitos da aprendizagem que nos orienta a BNCC. O próximo direito de aprendizagem, participar. Mas como é que a gente vai garantir esse direito? É importante envolver as crianças em todas as etapas das brincadeiras e das atividades, permitindo que elas ajudem a decidir como será a estrutura, quais materiais serão utilizados. Então, assim,
O que é que a BNCC me diz? Que a criança precisa pôr a mão na massa. A criança, ela não vai só receber as orientações, ela vai participar do processo, ela vai vivenciar, experimentar. Tem até uma mãozinha aqui no slide que é exatamente dessa ideia de prática, de make, de fazer, de executar. Então, a gente precisa entender que a criança ela precisa estar ativa nesses processos. Ela necessita participar de todas as etapas, ali destaca a BNCC, todas as etapas, seja de brincadeira ou de atividade. Então, aquela criança ela passa a ter voz ativa, e os profissionais que estão à frente precisam ter uma escuta amorosa, paciência e percepção, porque eles passam a ter voz ativa e eles precisam participar de todos os processos. E isso nós vamos deixar muito claro quando a gente for planejar. É importante eu passar por esses direitos para que a gente tenha muito claro em nossa mente no momento em que a gente for planejar a nossa aula, cujo objetivo hoje é ensinar vocês, prepará-las para a prática. Próximo direito de aprendizagem é explorar. Mas como é que nós vamos garantir esse direito? Permitindo que a criança explore sozinha diferentes materiais, elementos simbólicos, como música e histórias. Ela precisa ser exploradora, vivenciar de uma forma autônoma. Uma coisa muito interessante que a BNCC nos trouxe é essa autonomia, o quanto é importante essa criança ela estar à frente participativa dos processos, participar, interagir, brincar, explorar, permeando por todos os processos que envolve uma sala de aula. Logicamente que isso precisa de ser uma forma ordenada, de uma forma planejada, não demasiada, porque aí vira bagunça, e a gente não vai conseguir chegar aos nossos objetivos. Então, todos esses pontos são para que a gente possa refletir enquanto educadoras e alinhar a nossa prática para um movimento que vai colaborar com a execução da normativa da BNCC. Vamos lá. Próximo direito, conhecer-se. Mas como é que a gente pode estar proporcionando isso? Em todos os momentos. Momento do banho, da alimentação, da troca das fraldas. Esses momentos são ricos para essas aprendizagens. Sentir o cuidado, aprender a cuidar de si, de outra criança, isso desperta a consciência sobre o seu corpo e sobre o outro. Eu também acrescento aí, nessa parte de conhecer-se, sobre as emoções. A BNCC também nos destaca a relevância de nós, educadores, estar contribuindo com essa criança em desenvolvimento integral sobre o que ela sente, sobre o que ela transmite ao outro, sobre o cuidado e respeito ao outro, respeito e cuidado a si, ao seu corpo, respeito e cuidado ao outro que é diferente. Então, são pontos também que veio a somar com as nossas práticas. A gente tem a responsabilidade de desenvolver esse ser de uma forma integral, não é de uma forma fragmentada. Então, ele precisa vivenciar e experimentar em diversos aspectos. No meu próximo slide, eu já trago aqui este formato, né? Como é que a BNCC traz os detalhamentos para a educação infantil, e ele está dividido em 5 campos de experiência. Eu, o outro e nós, corpo, gestos e movimentos, traços, sons, cores e formas, escuta, fala, pensamento e imaginação. Espaço, tempo, quantidades, relações e transformações. Esses são os 5 campos de experiências. E os campos de experiências e objetivos não têm caráter de currículo, tá?
mas servem para auxiliar o professor a planejar atividades com maior clareza do que deve ser desenvolvido em cada fase. Tá? Então, é importante a gente entender que a BNCC não tem caráter de currículo. Cada instituição precisa, em cima da base, desenvolver o seu currículo. Vamos lá, aprofundando um pouquinho mais nos campos de experiências, antes mesmo da gente adentrar na execução do planejamento, que é o nosso foco de hoje. E dentro do eu, outro e nós, o que é que será abordado? Né? Destaca experiências relacionadas à construção da identidade e da subjetividade, construção de relações permeadas por interações positivas, vínculos profundos e estáveis com os professores e colegas. Então, aquele velho conflito, né, que é comum, quem já está dentro de salas de aula percebe que existem diversos conflitos diante da socialização entre as crianças. E é um momento extremamente oportuno para o educador utilizar essas vivências, esses conflitos, para direcioná-las sobre o respeito às diferenças, a gostos diferentes, pensamentos diferentes, o respeito à sua opinião, porque se a gente analisar, o nosso mundo hoje, ele carece de pessoas que respeitem umas às outras, independente das diferenças. Isso está muito claro quando a gente consegue pensar na dimensão de uma possível guerra em pleno 2022. E se a gente for analisar, vamos chegar ao resultado que falta respeito à opinião do outro. Que nós, em nossa formação, eu digo nós, né, porque nós já temos aí alguns anos de educação básica, e na nossa formação, a gente não tinha esse despertar, a gente não tinha essa preocupação, não era uma preocupação. E hoje, mais do que um objetivo enquanto escola, é a nossa responsabilidade como ser humano. E a educação, ela transforma o mundo. E eu estou falando com possíveis e já professoras. E que eu, como professora de vocês, neste momento da formação da faculdade, o quanto que é importante, preciso trazer esta reflexão. Somos nós que vamos transformar o mundo. Somos nós que vamos ensinar as crianças a entender o outro em sua totalidade, mesmo que este outro tenha divergência com o meu pensar. Somos nós que vamos dizer que o diálogo é melhor do que revidar, do que bater, do que discutir. Entender o momento do outro de raiva, de extravasar. Se eu tenho essa percepção, é melhor me calar e esperar o melhor momento. Somos nós que vamos transformar essas crianças em um adulto mais consciente sobre si e mais responsável do que ele provoca no outro e na sua sociedade. Vamos lá, o próximo campo de experiência. Corpo, gesto e movimentos. Revela a importância de que as crianças devem viver experiências com diferentes linguagens, como a dança, a música. Este trecho aí, ele coloca ênfase nas experiências que estimulam a exploração do espaço, com o corpo em diferentes formas e movimentos. Então, a gente já sabe o quanto que é importante o corpo estar sadio, estar em movimento. Então, a gente precisa também trazer isso numa perspectiva infantil, até para que aquele corpo se desenvolva. A gente precisa estar inserindo atividades motoras finas, motoras amplas, para que essa criança ela desenvolva a percepção do seu corpo perante o espaço. E ele destaca aqui que uma ferramenta poderosa é a dança e a música. E o quanto que isso atrai as crianças, na verdade, o quanto que elas gostam de dançar, o quanto que elas gostam de música, e também agora é uma responsabilidade nossa,
porque o nosso foco é o desenvolvimento integral do ser. Bora lá. Dentro de traços, sons, cores e formas, ressalta as experiências com as diferentes manifestações artísticas, culturais e científicas, e que promove a sensibilidade investigativa da criança. Valoriza a ampliação do repertório musical e a exploração de diferentes objetos musicais. Olha aí, dentro das manifestações artísticas e culturais e científicas. Que profundo, né? Quanta responsabilidade nós temos. Dentro de escuta, fala, pensamento e imaginação. Ele ressalta as experiências com a linguagem oral, como as conversas, cantigas, incentiva experiências como a leitura de histórias e ainda a linguagem escrita, convidando a criança a conhecer os detalhes do texto, das imagens, irá ter contato com os personagens e, principalmente, imaginar. Sabemos que essa fase da educação infantil, a imaginação corre solta, e é isso que a gente precisa fomentar. Com base, né, em histórias, leitura, a gente precisa inserir esta criança no mundo leitor. Não de uma forma impositória, nem de uma forma agressiva. A gente precisa encantar na educação infantil. A gente precisa apresentar, inserir na rotina esse contato com livros, com textos, com palavras, mas de uma forma muito lúdica, explorando sempre a sua escuta, fala e imaginação. Espaço, tempo, quantidades, relações e transformações. O último campo de experiência da BNCC, e ele traz uma ênfase nas experiências para construções de noções espaciais em relação ao tempo de ordem temporal e histórica. As crianças devem entender que os números são recursos para representar quantidades. Então, a gente precisa entender qual é o meu objetivo. Números por números, não. Eu preciso associar as quantidades. Importante favorecer a construção de noções relacionadas à transformação de materiais, objetos e situações. Então, essa transformação a criança também precisa perceber. Está também dentro aí do praticar, né? Vivenciar. Voltando aqui. Pronto, vamos partir para a prática. Eu cheguei a comentar com vocês da relevância e importância de baixar um aplicativo. Nós vamos agora para a prática. Vamos para a prática. E nós iremos vivenciar. Como seria pôr isso em prática, Prolília? Como seria fazer um planejamento? Bora lá, eu escolhi aqui o grupo 4 da educação infantil, e pedi também para que vocês pudessem baixar o BNCC Consult. Só vocês irem lá no Play Store de vocês, coloca lá BNCC Consult. É um aplicativo maravilhoso e ele traz bastante facilidade, assim também como uma explicação. Eu vou exatamente aqui no campo que me interessa, que é o pesquisar objetivos e habilidades, mas cabe vocês explorarem aqui todo o aplicativo. Tem um resumão, vamos dizer assim, da BNCC, mas agora, a princípio, eu desejo pesquisar uma atividade que envolva letra. Vamos lá. Eu posso ir direto aqui, buscar habilidades, ou eu posso em pesquisa avançada. E lá eu vou colocar a etapa educação infantil, que é o nosso foco de hoje. O campo de experiência, eu vou colocar escuta, fala, pensamento, imaginação. E o eixo da faixa etária. Vou botar esse aqui,
ele é dividido em 3 etapas. Fase do bebê, que vai até 1 ano e 6 meses, crianças bem pequenas, de um ano e 7 meses a 3 anos e 9 meses, e crianças pequenas de 4 anos a 5 anos e 11 meses. Vamos botar aqui o crianças pequenas, consultar. Vocês estão vendo porque eu estou no Chromebook, então ele tem uma configuração de celular. Da mesma forma, vocês estarão vendo no aplicativo de vocês. Eu já estou aqui dentro da educação infantil, dentro do campo escuta, fala, imaginação. E eu já tenho aqui... Epa! Falei que iríamos fazer de grupo 4. Eu vou baixar aqui. Eu coloquei de grupo 3. Vamos lá, grupo 4. Consultar. Bora lá. Eu falei de livros, né, o quanto que é importante, isso precisa ser diário, é nossa responsabilidade formar leitores, e isso se faz de uma forma prazerosa. Claro que os pais têm também responsabilidade nesse processo, e a criança, ela reproduz o que ela vivencia, então é importante as famílias ajudarem nesse processo, mas nós somos formadores de opiniões, então vale sim motivar, encantar e inserir na rotina. Eu já peguei aqui o código EI de educação infantil, vou botar aqui para o ladinho para eu ter acesso. Eita. EI, educação infantil. Depois vem o 03, que corresponde à faixa etária, 03. Então, vamos aqui para um planejamento de grupo 3. Depois vem a sigla EF, que significa... Eita, não foi? O campo de experiência, escuta, fala, imaginação. E depois 03, que é a atividade dentro deste campo. E o que é que ele me diz aqui? Dentro de escuta, fala, pensamento, imaginação, qual é o objetivo? Escolher e folhear livros procurando orientar-se por temas e ilustrações, tentando identificar palavras conhecidas. O nosso objetivo já está claro, eu quero que a criança folheie, eu quero que a criança procure ilustrações, tentando identificar palavras conhecidas. Então, eu vou distribuir livros e vou botar aqui, distribuir livros para os aprendentes, pedir que façam leitura simbólica, né, gente? Vamos, né, entre nós, que essa faixa etária ainda não domina a leitura, mas empoderá-los. Bora, agora é a vez de vocês, vamos lá, vocês vão fazer a leitura, deixe que eles escolham os livros, deixe que eles troquem, né, eles gostam de pegar um, pegar outro, até que se defina, e nós vamos orientá-los a fazer uma leitura simbólica. A gente vai dar aquele tempo, e depois nós vamos sugerir o reconto, certo? Vou botar aqui, após aguardar, motivar que façam o reconto, mostrando as imagens. É interessante que, às vezes, eles vão de uma forma imaginativa, né, deduzindo através das imagens. É importante que os livros estejam dentro da faixa etária deles, tá? Com imagens, e eles vão contando. É impressionante como alguns têm uma imaginação, uma comunicação bem aflorada, isso que é positivo. Voltando lá
aos nossos, né, ao nosso objetivo, ele coloca aqui tentando identificar palavras conhecidas. Então, o que é que eu posso colocar? Em um segundo momento, pedir que olhem novamente a história e procurem palavras cuja o início seja a do seu nome. Olha que legal. Pedro vai ter que procurar uma palavrinha dentro do livro que comece com a letra P. Júlia vai ter que procurar dentro do livro alguma palavrinha que tenha a letra J. Vanessa vai ter que procurar no livro alguma palavra que comece com um V, e assim sucessivamente. Todos terão esse momento de busca. Vai ser bem interessante. Depois, em um outro momento. Então, depois, em um outro momento, nós podemos sim pedir que digam outras palavrinhas com a mesma letra do seu nome. Olha que bacana. E o que que nós podemos fazer de atividade de registro? O que é que nós podemos, né, concretizar essa atividade? Observe que no meu desenvolvimento eu já coloquei todas as ações em que o professor deve executar. Para a atividade, nós podemos elaborar previamente o registro da história em forma de desenhos e hipóteses de leitura também, de escrita. Pode ser, algumas crianças, né, já começam aí nesse movimento, já no período, na fase da aquisição da leitura e da escrita, na pré-silábica, já começam a fazer os registros, e isso é importante também ser motivado por nós, embora ainda não seja a escrita convencional, mas eles estão passando no processo, validar é extremamente importante. Recursos que nós iremos utilizar: livros, atividade impressa para registro do desenho, pronto. E muita oralidade, muita descontração, muita motivação, certo? E como é que deve ser essa avaliação? Eu gosto muito de diário de campo. Eu chamo de diário de campo, é como se fosse, de fato, um registro constante. Sabemos que a avaliação em educação infantil ela se dá de forma processual. E nós precisamos realizar registros contínuos. Diante de uma proposta dessa, como foi que João se comportou? João executou todos os comandos? Não, João não executou. Ficou indisposto, não deixou explorar a imaginação, não verbalizou. Então, são pontos a gente registrar. Ou Maria adorou, falou, se envolveu, explorou a criatividade, a imaginação. Então, é mais um registro da percepção de um todo. Foi atingido por João, por Vanessa? Cada um é de um jeito e vai responder de um jeito. Então, é importante essa nossa percepção, até para que numa próxima atividade a gente tenha expertise de desenvolver uma atividade que já consiga atingir a todos. Ou, de repente, um plano B, né? Às vezes a gente, no meio do processo, tem que ter essa sabedoria e transformar, e está tudo bem. Até porque o planejamento antecede a ação. Mas na ação existem diversas variantes e que a gente pode sim alterar, pode sim mudar, certo?
É nossa responsabilidade ter essa sensibilidade. Aqui nós já fizemos uma atividade, né? Já conseguimos concluir aqui a nossa pesquisa. E é bom que o aplicativo ele vê um comentário embaixo. Vamos explorar aqui mais, né? O que é que ele traz da BNCC, algumas teorias, competências por área ou gerais. É bom que ele traz um recorte aqui da educação infantil. Eita. Deixa eu abrir novamente. Um pouco do que nós falamos, né? O brincar, o conviver, o participar, o explorar. Então, esse aplicativo vai somar bastante aí com a prática de vocês. E esse foi o meu desejo, mostrar na prática, na execução, na elaboração deste planejamento, neste momento tão importante e relevante, que é ir para uma prática. Queridas, eu agradeço e quero me colocar à disposição, o que vocês precisarem, tá bom? Meu Instagram, @psicopedagoga.paranhos, qualquer coisa estou à disposição para ajudar nessa formação de vocês, tá bom? Espero ter contribuído. Até a próxima, um abraço.